Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos começar com mais um assunto do PET. Hoje é o PET volume 4, semana 4. E o tema que a gente vai estudar essa semana vai ser sobre a biotecnologia. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU, a biotecnologia é qualquer aplicação tecnológica que utiliza seres vivos ou seus derivados para fazer ou modificar produtos ou processos, tendo em vista usos específicos. A biotecnologia não é uma novidade e envolve processos utilizados pelos seres humanos há milhares de anos. Por exemplo, a produção de queijo, de vinho, de cerveja, de iogurte, de pão. Todas essas são exemplos de atividades biotecnológicas. O avanço dos conhecimentos em genética do século XX propiciaram também o avanço da biotecnologia, por exemplo, com o desenvolvimento de técnicas que possibilitaram ao ser humano modificar o material genético dos seres vivos para a fabricação de remédios, alimentos e outros produtos. O desenvolvimento dessas técnicas de manipulação genética dos organismos ampliou a aplicação da biotecnologia e viabilizou, por exemplo, a produção de organismos geneticamente modificados, a clonagem, a terapia gênica, o uso de células-tronco. Essas aplicações a gente vai ver a partir de agora. Elas têm levantado diversas questões éticas, e aí é um assunto muitas vezes controverso e polêmico. Há milhares de anos, nós seres humanos vimos selecionando animais e plantas de acordo com as características de interesse para utilização. Inicialmente, a seleção era feita de forma intuitiva, né? Promovendo o cruzamento de indivíduos com as características de interesse. Por exemplo, os agricultores selecionavam plantas que produziam frutos maiores para o plantio e cruzamento. O processo de seleção e modificação genética visando o interesse humano é denominado melhoramento genético. A maioria das plantas cultivadas como alimento foi obtido por melhoramento genético, como o milho. Ao longo dos anos foram sendo selecionadas as plantas com espigas maiores e com maior quantidade de grãos. Os organismos geneticamente modificados são aqueles cujos genes foram manipulados, seja por meio de técnicas laboratoriais, a fim de expressar uma características específicas de interesse do ser humano. Nesse grupo são encontrados os transgênicos, que são organismos que recebem um ou mais genes de outras espécies. E aí a gente vai ver agora alguns exemplos de seres vivos transgênicos. Existem bactérias que recebem trechos de DNA humano que coordenam a produção de insulina, o que torna capaz de produzir esse hormônio. A insulina produzida pelas bactérias transgênicas, ela pode ser administrada em pacientes que sofrem de diabetes. Atualmente, quase toda a insulina utilizada por diabéticos é produzida por bactérias transgênicas. Antigamente, era produzido através de porcos. Essa insulina é igual humana, o que acaba evitando alergias, como que ocorriam quando elas eram usadas com justamente as insulinas de porco ou de boi no tratamento dos diabéticos. As bactérias transgênicas também são utilizadas em outras aplicações, como as bactérias modificadas utilizadas para a remoção de metais tóxicos do ambiente. Os animais transgênicos, eles são utilizados em pesquisas científicas diversas. Um exemplo é a produção de cabras transgênicas, que recebem genes humanos para a produção de proteínas secretadas no leite e podem ser utilizadas no tratamento de doenças. Só que, contudo, outros tipos de aplicações, como espécies de peixes que receberam DNA de outro organismo e passaram a apresentar características de interesse para os seus criadores, como ciclos reprodutivos mais curtos e maior tamanho corporal. Na imagem também a gente consegue ver a produção de animais transgênicos, no caso aí de ratos e camundongos. O DNA, ele é tirado, né, de um dos animais, e aí é isolado o DNA com o gene que quer introduzir no organismo, que é de interesse.
E aí, pessoal, eles tiram o óvulo da fêmea, o espermatozoide do macho, e aí tem uma injeção do DNA recombinante lá no núcleo do espermatozoide. E aí, quando ocorre a fecundação, né? Eles colocam as células ovo no útero de uma rata que vai ser uma mãe de aluguel. E aí, os filhotes recém-nascidos vão ter os cromossomos que podem conter o gene de interesse. Muitas variedades de plantas transgênicas já foram desenvolvidas principalmente para a produção de alimentos. Elas podem ser resistentes a agrotóxicos e às pragas ou apresentar maior valor nutricional, por exemplo. No Brasil, variedades transgênicas de soja, milho, algodão e feijão são amplamente cultivados. A produção e o consumo de alimentos feitos com organismos transgênicos ainda são polêmicos, por causa de aspectos ambientais, econômicos e sociais. No Brasil, a gente estima que 96% de toda a soja cultivada seja transgênica. Outros exemplos de plantas geneticamente modificadas utilizadas nas plantações são o milho, que são 88% dessa produção é de transgênico, e algodão, que 78% corresponde às plantas transgênicas. Quais que são as vantagens de se trabalhar com os alimentos transgênicos? Eles elevam a produtividade agrícola, o que supostamente atenderia à crescente demanda por alimentos no mundo. Outra parte a favor é que eles permitem o desenvolvimento de variedades com características de interesse, como maior volume nutricional. Já foram liberados por alguns órgãos de controle no mundo e estão no mercado há alguns anos, sem registro de problemas para a saúde humana ou de outros animais. Acredita-se que seja reduzido o uso de agrotóxicos pelo desenvolvimento de variedades resistentes a pragas. Mas existem também argumentos contra a utilização de plantas transgênicas, porque é necessário haver mais estudos sobre os potenciais riscos à saúde e ao ambiente. Transgênicos resistentes a inseticidas e herbicidas, por exemplo, poderiam aumentar a aplicação dos agrotóxicos. A produção de sementes transgênicas está restrita a poucas empresas, geralmente multinacionais, que podem ter o controle do mercado agrícola, prejudicando pequenos e médios produtores. E aí aumenta também o custo, né, do plantio. E podem ocorrer cruzamento entre cultivares transgênicos e plantas nativas e não transgênicas. Outras curiosidades que eu esqueci de falar sobre os animais transgênicos é que eles podem ser utilizados para muitos benefícios humanos também, como por exemplo no Brasil, os mosquitos Aedes aegypti são geneticamente modificados e estão sendo testados para combater a dengue, a zika e a chikungunya, que são doenças transmitidas por esse mosquito. Por manipulação genética, os machos desses mosquitos recebem um gene modificado que produz uma proteína que provoca a morte da prole do mosquito, ainda na fase de larva ou de pupa. E aí, com isso, espera-se reduzir a população do Aedes aegypti e, consequentemente, a ocorrência dessas doenças na população brasileira. Outra coisa legal é que eles estão colocando uma bactéria em alguns insetos para também para justamente dificultar essa reprodução do Aedes aegypti. Agora um assunto muito interessante que é a clonagem. A clonagem é um processo que permite a produção de cópias genéticas de células e de até mesmo de organismos inteiros. O primeiro mamífero clonado foi a ovelha Dolly. Não sei se vocês já devem ter ouvido falar. Foi no ano de 1997. Como eles fizeram a clonagem da Dolly? Primeiro, as células do animal a ser clonado passam por tratamentos que ativam seus genes. Depois, há a sucção do núcleo da célula e um óvulo de outro animal, né, tem o núcleo retirado.
Depois, utilizando um pulso elétrico, os cientistas colocam o DNA da célula do animal que quer ser clonado no núcleo oco do indivíduo. Depois, um segundo pulso elétrico faz com que o óvulo inicie o processo de divisão, formando o embrião. E por último, o embrião é implantado no útero de uma fêmea que funciona como uma barriga de aluguel. E a gestação ocorre normalmente, dando origem a um animal idêntico ao original, que foi o caso que aconteceu com a ovelha Dolly. A clonagem reprodutiva, como a da Dolly, ela consiste na produção de um indivíduo a partir de células de outro organismo. O indivíduo produzido, o clone, é geneticamente idêntico ao indivíduo do qual foi originado. Nos animais, o problema, principalmente nos mamíferos, é que grande maioria das células que formam o organismo adulto não tem a capacidade de originar outros tipos celulares. Então, o tempo de vida desses animais é mais curto. Já a clonagem de plantas é um processo mais simples e já é realizado há um bom tempo por agricultores. A produção de mudas de plantas envolve a produção de um clone da planta-mãe. Com determinados estímulos, é possível, por exemplo, obter um indivíduo completo a partir de um fragmento do caule. Por exemplo, quando a gente tira um pedaço do caule e coloca num pó, né, de enraizamento ou num líquido, numa calda de enraizamento, e aí esses pedaços de caule são plantados em outros recipientes e começa a se desenvolver uma planta exatamente igual à que foi retirada lá inicialmente. A clonagem ela pode ser utilizada para diversos fins. Na agropecuária, por exemplo, ela vai permitir a obtenção de clones de indivíduos mais produtivos. Só que ela gera uma série de preocupações e questionamentos éticos, principalmente em relação à possibilidade de clonagem de seres humanos proibida em diversos países. As células-tronco são células capazes de se diferenciar em diversos tipos de tecido, como muscular, nervoso, sanguíneo. As células-troncos podem ser encontradas no cordão umbilical, em embriões e em alguns tecidos de organismos adultos. As encontradas em embriões são chamadas células-tronco embrionárias, e elas são capazes de originar qualquer tipo de célula do organismo. Já as células-tronco adultas são capazes de originar tipos celulares específicos. Por exemplo, as células-tronco da medula óssea podem dar origem a todos os tipos de células sanguíneas, mas não a outros tipos celulares. As células-tronco têm enorme potencial de aplicação na medicina. Cientistas acreditam que elas possam ser usadas no tratamento de diversas doenças, fornecendo células de reposição para órgãos doentes ou danificados. As células-tronco embrionárias são consideradas mais promissoras porque são capazes de diferenciar em vários tipos celulares. Por serem obtidas de embriões humanos, o uso envolve uma série de questões éticas relacionadas a aspectos científicos, religiosos, jurídicos e entre outros. Para muitas pessoas, a vida se inicia no momento da fecundação. Mesmo em um embrião formado apenas por algumas células, já teria o mesmo direito de um indivíduo plenamente formado. Por isso, essas pessoas são contra os estudos com o uso de célula-tronco embrionárias. Só que essas pesquisas, gente, elas poderiam ajudar no tratamento de diversas doenças e salvar muitas vidas. Mas aí vai depender da crença de cada pessoa, né? Outra aplicação da biotecnologia é a terapia gênica ou geneterapia, que é a introdução de trechos de DNA em células vivas para o tratamento de doenças genéticas. Os trechos de DNA inseridos promoveriam a produção de substâncias que corrigiriam os efeitos de genes alterados causadores de doenças. Essa técnica já é usada no tratamento de algumas doenças, como a fibrose cística. Sua aplicação também levanta questões éticas, principalmente relacionadas aos testes e à manipulação do material genético de seres humanos. Também é usado, além de células vivas, né? A gente utiliza também os vírus. Os vírus não são considerados organismos vivos, tá bom?
Como que que funciona essa terapia? As células dos pacientes são retiradas, um vírus é modificado em laboratório para receber outro DNA. O material genético com a formação desejada é introduzido no vírus. Depois o vírus se mistura às células do paciente e as células se reproduzem a partir do DNA trazido pelo vírus. E aí as células modificadas são inseridas no corpo do paciente e já dentro da pessoa, o organismo, dentro do organismo, as células produzem a proteína ou hormônio desejado ou outra substância. Outra parte que influenciou também bastante a biotecnologia são os testes de paternidade e de maternidade. Atualmente é possível identificar se uma pessoa é mãe biológica ou pai biológico de alguém por meio de técnicas que permitem fazer comparações do material genético entre os indivíduos. Cada pessoa recebe do pai 50% do material genético e da mãe os outros 50%. Então, se uma pessoa possui determinado trecho de DNA, necessariamente esse trecho foi herdado do pai ou da mãe. Ou seja, o do pai ou a mãe necessariamente possuem esse mesmo trecho de DNA do filho. E dessa maneira é possível comparar os trechos de DNA do filho com os trechos de DNA do possível pai e da possível mãe e verificar se existem semelhanças entre eles. Pessoal, se alguém tiver dúvida, é só mandar um e-mail para mim ou mandar sua pergunta lá pelo aplicativo. Até a próxima aula. Um abraço para todo mundo.